Boa noite a todos que estão assistindo a gente agora, também aqueles que vão participar depois, que vão assistir essa palestra depois. Eu me chamo Amanda Rios, eu sou a líder de eventos e STEM do Núcleo em Brasil Unicamp e eu vou ser a moderadora de vocês hoje. Hoje a gente tem a nossa LP sobre o onshore do offshore, o papel da área regulatória de SMA, segurança do meio ambiente, nas operações offshore de exploração e produção, com a nossa palestrante Stephanie Sargo. E vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente e dê início à nossa palestra. Desejo a todos uma ótima palestra e espero que vocês aprendam bastante. Então, agora, Stephanie, a palavra é sua. Obrigada e boa palestra. Obrigada, Amanda. Bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Núcleo em Brasil Unicamp para participar da ALP. É uma honra poder dividir um pouco da minha experiência e da minha profissão com vocês. Eu sou Stephanie Sargo, sou formada em Engenharia Química, pós-graduada em Engenharia de Processos de Óleo e Gás, e eu estou finalizando minha pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu tenho 15 anos de experiência em segurança e meio ambiente na indústria de petróleo, e eu passei por grandes companhias nacionais e internacionais, multinacionais, tanto em downstream quanto em upstream, tanto em exploração quanto em produção. Eu também sou mãe da Beatriz, de 4 anos, e eu tenho um perfil no Instagram e no Facebook, o @SMA_offshore, onde meu objetivo é ajudar os profissionais de segurança e meio ambiente a entrarem no mundo do petróleo. Se você quer saber mais sobre mim, também pode me procurar no LinkedIn como Stephanie Sargo, que só tem eu lá. Bom, vamos começar? Bom, nessa palestra eu vou trazer aqui para vocês uma visão geral da indústria do petróleo. Eu vou falar sobre o ciclo de vida de um projeto de IP. A gente também vai conversar sobre o momento atual e as perspectivas de offshore brasileiro. Qual é o papel da área regulatória de segurança e meio ambiente nas operações offshore? Como é a interface das operadoras com os órgãos reguladores e quais são os principais regulamentos de segurança e meio ambiente a serem atendidos em uma operação de IP. Bom, aqui a gente consegue ver a indústria do petróleo como um todo, né? Essa indústria, ela se divide em 3 pedaços, que seria esse upstream, o midstream e o downstream. O upstream, ele é composto pelas etapas de exploração e produção. O midstream, ele é composto pela parte de transporte, e downstream a gente chama toda a parte de refino, distribuição e revenda. Eu aqui vou dar um zoom na parte de exploração e produção. Então, dentro dessa fase de exploração e produção, nós temos as seguintes atividades. A gente tem a parte de exploração, onde os estudos geológicos e sísmicos são elaborados e são seguidos de poços exploratórios para determinar a presença de petróleo e ou gás. Aí, a seguir da fase de exploração, a gente tem a etapa de avaliação, onde se tem a perfuração de poços de delimitação para estabelecer o tamanho e a qualidade do potencial, o tamanho e a qualidade do campo potencial. Os estudos de planejamento, desenvolvimento preliminar e de viabilidade também são realizados nessa etapa. A seguir da parte da etapa de avaliação, a gente tem a parte de desenvolvimento, onde o objetivo é selecionar o plano de desenvolvimento mais adequado. Essa etapa envolve decisões de investimento e de operação de capital intensivo, que inclui instalações, perfuração, estruturas submarinas e etc. Depois que a gente desenvolve o projeto, a gente vai começar a produzir. Então, nessa etapa de produção, depois de construir as instalações e ter perfurado os poços, a produção começa, sendo que podem ser injetados gás ou água no campo com a finalidade de aumentar a produtividade daquele campo. Essa etapa de produção dura em média de 25 a 30 anos, então depois que esse campo produziu todo o potencial que ele tinha para produzir, a gente começa a fase de descomissionamento e abandono. Essa é a última fase do projeto de desenvolvimento do campo, e ele envolve o desmantelamento das instalações. Essas etapas do ciclo de vida, eu peguei numa referência, que vocês podem consultar depois, mas é o que se usa na indústria. Aqui eu trouxe o panorama do offshore brasileiro, onde atualmente no offshore brasileiro, nós temos 375 campos em desenvolvimento ou produção, em média de 144 blocos exploratórios, sendo que 47% deles são operados pela Petrobras. A gente tem mais de 400 instalações de produção operando e mais ou menos 100 grupos de empresas em EIP. Então, a gente vê que o potencial, né, o offshore ainda é muito grande. Aqui eu trouxe esse slide para mostrar a evolução, desde 2016 até os dias de hoje, até 2021, a quantidade de empresas que começaram a operar ali em torno do pré-sal.
Em 2020, o setor de óleo e gás, que vem em constante crescimento, se viu afetado pela crise do Covid, pela pandemia do Covid. Ainda assim, apesar desse cenário de incerteza, a indústria offshore aposta em expectativas de longo prazo. E de acordo com a Global Data, uma empresa líder de dados e análises, até botei a referência aqui embaixo, espera-se que o Brasil sozinho contribua com cerca de 23% ou 1,3 milhões de barris por dia da produção global de petróleo condensado offshore em 2025. A estimativa é que um total de 29 projetos de petróleo bruto comecem a operar no país entre 2021 e 2025. Destes, Bacalhau, Búzios 5 e Lulo-Oeste são alguns dos principais projetos que deverão contribuir coletivamente com cerca de 44% da produção de petróleo e condensado no país em 2025. Os projetos offshore até 2025, esses, né, gente, em 2021 tem previsto aí de ter o Sépia, ainda esse ano, 2022, Mero 1, Búzios 5 e Peregrino, na fase 2, em 2023, Marlim 1, Marlim 2, Itaipu e Mero 2, 2024, a gente tem previsão de ter mais 5 projetos de desenvolvimento, né, a serem desenvolvidos no pré-sal de produção. Em 2025, Búzios 7, Mero, Búzios 8 e Neon. A gente tem a previsão, então, de ter 11 novos FPSOs para desenvolver o pré-sal e 6 novas unidades de produção para revitalizar o pré-sal. Nesse slide, a gente vê que, de todos esses projetos, apenas 4 são de empresas estrangeiras. Bom, aqui eu trouxe para vocês, mais ou menos, quais são as nossas interfaces dentro da área regulatória de SMA. Um projeto de EIP, ele não começa sem aprovação dos agentes reguladores, então, por isso, a nossa relação com eles é muito estreita. A área de assuntos regulatórios de SMA atua garantindo a conformidade legal do projeto através de obtenção de licenças ambientais e autorizações necessárias, assim como seus desdobramentos condicionantes. Antes do início do projeto, nós desenvolvemos planos de verificação de conformidade de SMA, incluindo requisitos internos da companhia e requisitos da autoridades. Os principais órgãos reguladores em que a gente tem contato são a ANP e a IBAMA. A legislação brasileira, que rege o licenciamento das atividades de EIP, ela é extensa e muito prescritiva, mais do que em qualquer outro país, porém, ela ainda deixa contradições e incertezas, principalmente para os projetos que envolvem atividades e instalações onshore e offshore. Essa incerteza também surge na natureza cumulativa de leis, onde a criação de novas leis resulta em um quadro de regulamentos que podem ser contraditórios ou ambíguos, tornando o seu entendimento e interpretação muito difícil. Então, assim, o envolvimento constante, direto com o órgão ambiental, pode ajudar a garantir uma máxima eficiência nesse processo, no andamento, né, do processo, e na execução do cronograma do licenciamento. Já quando a gente fala de clientes internos, a gente vê que a área regulatória, ela tem intensa relação com a equipe de perfuração, ou no caso de um projeto de perfuração, na verdade, com a equipe de operações e com as equipes que dão suporte à operação, como logística. Quando solicitado por eles, a gente identifica e interpreta requisitos legais de segurança e meio ambiente relacionados a um dado cenário, que pode ser real ou hipotético. De repente, eles estão avaliando um cenário possível de ser seguido, mas eles querem entender se aquilo ali é legalmente permitido, ou se a gente precisa tomar alguma precaução antes de seguir adiante. A gente também dá suporte na elaboração de documentos técnicos, como os bridging documents, são os documentos ponte. Em geral, a gente faz esses documentos para alinhar os requisitos, tanto internos da operadora, quanto do prestador de serviço. Esses documentos costumam ser elaborados por os principais contratantes dentro de um projeto de teste de perfuração, de produção. Quais seriam esses principais contratantes? A empresa que é dona da sonda ou da instalação de perfuração, de produção, ou a empresa dona dos barcos de apoio, ou a base de apoio em si. Então, esses documentos pontes são elaborados com o nosso suporte, para que a gente tenha uma uniformidade no que vai ser seguido em termos de requisitos internos e legais, tanto da empresa contratante quanto nosso. A gente também dá suporte a auditorias internas e externas para as equipes de operações e para as instalações offshore. Eventualmente, a gente vai a bordo para acompanhar auditorias e ajudar nesse processo. No final da auditoria, a gente faz o acompanhamento do plano de ação para tentar resolver as lacunas identificadas durante essa auditoria, comunicando as áreas, né, envolvidas sobre o nível de conformidade e o andamento daquelas ações.
A área regulatória também dá suporte na avaliação de oportunidades de investimento, quando sai algum bid novo, ou quando são colocados à venda novos blocos, a gente participa da avaliação interna, do ponto de vista regulatório, se ter aquele bloco, se desenvolver, se adquirir a licença para operar naquele bloco é algo que traz alguma preocupação ou se é algo simples, né, se tem algo fora do normal ou não. Então, a gente analisa os desafios regulatórios de determinada região que podem talvez ser um empecilho ou um dificultador para a obtenção das licenças. Aí, quando a gente entra na parte de comunidade, a gente também atua estabelecendo o contato e os canais de comunicação da empresa com as partes interessadas na área de influência, definida no estudo ambiental, na área de influência do projeto, que é definido no estudo ambiental, antes do início da operação, antes do início da perfuração. Então, a gente cria esses canais e faz contato, comunica sobre o início das atividades, comunica sobre o fim das atividades, tem um canal aberto onde a gente responde as dúvidas de todo e qualquer pessoa que se manifeste por esses canais que a gente abre. Em relação aos parceiros, rotineiramente, a gente elabora relatórios de desempenho relativos à segurança e meio ambiente, incluindo conformidade legal. Então, nesses relatórios, a gente passa para os parceiros, porque no bloco a gente normalmente tem um consórcio. Então, um é definido o operador daquele consórcio, e os outros são considerados os parceiros dentro daquele negócio. Então, quando a gente está desenvolvendo uma operação, seja de perfuração, de produção, ou desenvolvendo um projeto offshore, a gente tem que passar para os parceiros como é que está o andamento em termos de cumprimento legal ou de requisitos internos de segurança e meio ambiente. Então, a gente faz esses relatórios mensais para mandar para os parceiros, e a gente também elabora a justificativa técnica para a contratação de fornecedores que precisam ser aprovados pelos parceiros. E tem determinados valores de contrato quando a gente abre uma licitação em que a gente precisa consultar os parceiros para ter o aval de contratar a empresa que ganhou, que foi selecionada. Então, quando a gente precisa passar por esse processo, a gente também faz toda a justificativa técnica de contratação dessas empresas. Já na parte de fornecedores, a gente atua selecionando, contratando e gerenciando fornecedores que prestam serviços de consultoria de segurança e meio ambiente. Eles não só prestam consultoria, mas a gente também tem fornecedor que fornece sistema de gerenciamento de requisitos legais, enfim, todos os contratos que a gente assina para dar suporte, seja de implementação dos programas ambientais ou de ajuda no processo de construção do estudo ambiental para obter a licença. Então, todos os contratos que a área de meio ambiente ou de segurança possuem, a gente atua no gerenciamento deles, acompanhando o desenvolvimento desse projeto, desse contrato. Então, como eu tinha dito antes, as leis e os regulamentos brasileiros, ambientais, sociais e de saúde e segurança são complexos e são rigorosos. E eles existem tanto nos níveis federais, estaduais, quanto local, né, municipal. Então, dependendo da localização do projeto e da atividade, diferentes regulamentos legais podem ser aplicáveis. Aqui a gente tem os principais, os que a gente mais tem interface são a ANP e o IBAMA. A ANP, ela tem regulamentos com foco em segurança operacional, tanto da parte de superfície, né, da plataforma ou da sonda, quanto a parte de subsídio e controle de poço. O IBAMA já é quem faz o licenciamento, é responsável pelo licenciamento ambiental federal. Dentro desse processo de licenciamento, a gente tem os planos de resposta a derramamento no mar, é ele que aprova. A gente tem regulamentos com foco na interação das instalações com o meio ambiente. Então, esses dois são os que a gente mais tem contato no dia a dia e são os que guiam praticamente toda a nossa atividade da área de segurança, regulatória de segurança e meio ambiente. E o cumprimento desses requerimentos, ele dá responsabilidade direta do concessionário. Já a Marinha, Anvisa e Secretaria do Trabalho são órgãos que possuem regulamentos que vão ser implementados
basicamente pelo operador da instalação, por exemplo, de perfuração. Se é uma instalação de produção própria, aí todos eles são gerenciados da mesma forma, né, são implementados e gerenciados pela mesma operadora. Agora, quando a gente tem um projeto de perfuração, onde a sonda ela é alugada, e aí a gente tem o dono da sonda implementando os requisitos da Marinha, da Anvisa e da Secretaria do Trabalho, a gente atua fazendo, a gente cobrando, né, o compliance, a conformidade desses requerimentos. A Marinha, ela tem regulamentos relacionados a sistemas navais, casco, lastro, comunicação, navegação, abandono e etc. Já a Anvisa, atualmente ela tem tido até muito mais interface com a sonda, com a plataforma, por conta do coronavírus. Quando se tem um caso confirmado dentro da plataforma, o dono da instalação, ou a empresa responsável pela instalação, tem que comunicar imediatamente à Anvisa e tomar uma série de medidas para restabelecer a operação naquela instalação. Uma vez que a Anvisa suspende as atividades por conta de uma contaminação por coronavírus, a plataforma inteira, a sonda inteira tem que ser higienizada e precisa de uma aprovação da Anvisa para retornar a operar. Então, a Anvisa tem tido uma atuação muito grande nesses últimos 2 anos. E a Secretaria do Trabalho, ela tem mais regulamentos com foco em segurança ocupacional e riscos em relação à saúde. Eu coloquei aqui também a Polícia Federal e o CNEM, porque dependendo da atividade que esteja sendo executada, você pode precisar de tirar, né, a licença federal, a licença da Polícia Federal para produtos controlados pela Polícia Federal, produtos químicos controlados por eles. Quem é que emite essa licença? É a Divisão de Controle de Produtos Químicos. Ela é que realiza o controle e a fiscalização da utilização de produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas. Então, assim que a gente identifica a necessidade de utilizar um produto químico controlado nas operações offshore, a gente tem que solicitar o cadastro e a emissão da licença. Depois que a gente obtém a licença, a gente tem que submeter relatórios mensais com a movimentação dos produtos químicos que foram aprovados para comercialização e uso. Então, esse é um requisito legal que normalmente é gerenciado e conduzido pela operadora do contrato. E o que nem entra quando a gente tem as atividades de perfilagem de poços. Então, ele é responsável por emitir as autorizações para licenciamento de atividades que envolvam o uso de materiais radioativos para perfilagem de poços. Ele também regulamenta as medidas de proteção contra a radiação, incluindo aquelas que são aquelas medidas que são utilizadas para perfilagem de poços radioativos. A Emília perguntou se você poderia nos dar alguns exemplos de desafios regulatórios que você já vivenciou. Desafios regulatórios que eu já vivenciei. Por exemplo, o órgão ambiental solicitar um programa de monitoramento ambiental que a gente não entende que seria viável, e aí ter que desenvolver isso do zero, porque foi a primeira vez. Então, algumas solicitações dos órgãos ambientais são difíceis de cumprir, então, se tem muita negociação e muita conversa com ele para poder tentar entender e encontrar um meio termo. Outros, eu diria que não tanto desafio regulatório, mas é mais, isso aí já é mais de como a operação se desenvolve, né? É difícil, por exemplo, você ter a agilidade, às vezes, que os órgãos pedem, porque você, ao mesmo tempo em que você está na operação, você não está lá em loco. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes acontece alguma situação na sonda ou na plataforma em que aquela equipe de operação não entende bem se aquilo ali poderia ser regulado. Eu diria, vamos supor, poderia cair dentro de algum regulamento, seja da ANP, da IBAMA. Então, eles não têm, às vezes, o insight de vir perguntar para a gente se aquilo que eles estão fazendo precisa ter, de repente, alguma consulta ao órgão, alguma autorização prévia. E aí a gente ter que lidar com essas questões internas para cumprir regulamentos externos. Isso é uma questão um tanto complicada e que a gente tem que estar com muita comunicação
operação e muito contato direto, por isso que é importante participar das reuniões diárias de operação. A equipe de assuntos regulatórios, né, que lida com essa parte regulatória de segurança e meio ambiente, tem que estar em contato direto com a operação, a fim de tentar identificar o que está sendo feito e que pode, de repente, vir a ser algo que precise ser comunicado ou pedido aprovação prévia para os órgãos. Então, eu acho que esses, às vezes, são mais... Quando se tem também alguns pontos de vista diferentes dos órgãos, então, seja um ambiental, ou seja da Agência Nacional da ANP, dos dois, são difíceis de tentar, né, mostrar a visão sem se mostrar negando de cumprir algo. Então, isso acaba sendo um desafio do dia a dia, né? Do dia a dia, quando você tem essas questões para resolver. Mas não consigo pensar em outro. A Caroline Santinon perguntou se a NR37 é a maior norma regulatória offshore ou se existem outras mais importantes. Então, a NR37, ela vai falar sobre a instalação e sobre as pessoas que estão naquela instalação. Ela não é a maior, eu diria que todas elas se combinam. As principais, que até o que eu vou ressaltar depois, que no meu ponto de vista, é a ANP, IBAMA, a Secretaria do Trabalho com a NR37 e a Marinha, porque sem a autorização desses 4 organismos, você não consegue dar início às operações. Porque, por exemplo, você precisa da licença ambiental para poder começar a operação. Você também precisa da aprovação da ANP, depois você submete a documentação de segurança operacional. Sem essa, você também não pode operar. E você precisa enviar a documentação da NR37 para ter início das operações, e precisa da autorização da Marinha. Então, esses 4 são os organismos mais importantes. Porém, a NR37 é aquela norma que quem implementa é o operador da instalação e a gente mais fiscaliza. Então, não diria que ela é a maior, mas elas se complementam. A Emília Hartmann perguntou se mudou, o que mudou nas normas regulatórias com o advento da pandemia? Olha, mudou principalmente a questão dos embarques, né? Tem muito, hoje em dia a gente tem um protocolo para embarque muito maior, a gente tem um controle da situação da pandemia muito maior. Por exemplo, a cada 2 dias, né, segunda, quarta e sexta, a gente tem que enviar um relatório com o status de todas as instalações que fazem parte da nossa operação, quantas pessoas estão trabalhando, se teve alguém comunicado, se teve alguém suspeito, se teve alguém confirmado, como é que está o status de operação daquelas unidades. A gente também tem um protocolo muito complexo de pré-embarque, então existe muito mais testes, o pessoal está sendo muito mais exposto tem muito mais estresse, né, mental, por conta desse tempo em que fica em quarentena, e o que mudou foi que, por exemplo, a ANP passou a exigir uma documentação prévia, um pacote de documentações que você comprove o atendimento aos requisitos que ele estabeleceu para prevenir a questão da contaminação do Covid a bordo. Então, tem algumas recomendações também do Ministério Público Federal, se eu não me engano, a Ouro Negro também elaborou um documento com algumas recomendações, mas em termos de cumprimento legal, a ANP foi a principal. O IBAMA, o que ele mudou, não sei se chegou a mudar, mas está se adaptando à questão das public hearing, audiências públicas. Então, antes as audiências públicas eram totalmente presenciais, estava até, se não me engano, isso descrito numa CONAMA, e hoje em dia ele está precisando flexibilizar isso. A gente teve até, se eu não me engano, a audiência pública do Campo de Bacalhau recentemente de forma virtual, então está precisando flexibilizar por conta do coronavírus. Então, essas foram as principais mudanças depois que a gente entrou nesse regime de pandemia. A Caroline Santinon perguntou como é feito o controle de resíduos gerados na plataforma. Existe alguma lei que regulariza isso? Isso eu vou falar mais lá na frente. Eu vou falar um pouquinho do nosso PCP, que é o Programa de Controle de Poluição. Ele é uma das condicionantes da licença ambiental de perfuração, de operação, né? Licença ambiental de operação, para perfuração. E o Jaleel Guedes perguntou algum desafio regulatório com relação ao CNEM, devido ao norme encontrado nos poços?
Então, eu não tenho experiência com QNEM em poços de produção. A minha experiência é muito mais na parte de perfilagem de poços e perfuração. Então, eu não sei se tem algum desafio regulatório em relação ao QNEM. Pelo que eu já andei estudando do QNEM e tudo que eu tive de interação com o QNEM até hoje, eu acho bastante simples até a forma com que eles controlam e não vejo nenhuma dificuldade em cumprir. Não sei se quando passa para a parte de produção, em que você tem uma quantidade muito maior de norme encontrado quando você perfura os poços, quando você produz dos poços, se vai ter algum desafio maior, mas até hoje eu nunca encontrei nenhum desafio. Então, aqui a gente vê quais são os principais órgãos reguladores. Como eu falei, a gente tem o IBAMA atuando na proteção ambiental, a Marinha garantindo a segurança naval, a ANP, que vai regulamentar sobre segurança operacional, e a Secretaria do Trabalho sobre segurança ocupacional. E aí a gente tem aqui uma diferença entre segurança ocupacional e operacional, onde a segurança ocupacional é aquela que a gente tenta evitar ferimentos, doenças ou morte do trabalhador, assim, de uma forma bem geral, bem simples, simplificando bastante. A segurança operacional já é aquela em que a gente tenta evitar vazamentos, incêndios, explosões na operação. Ela diz mais... ela diz respeito aos processos, a segurança operacional, e a ocupacional aos trabalhadores. Então, aqui, a Secretaria do Trabalho, ela é responsável pela padronização e fiscalização das medidas de saúde e segurança ocupacionais, que são estabelecidos em leis federais ou procedimentos regulatórios como as normas regulamentadoras. Então, numa operação, por exemplo, de perfuração ou produção, para quase todas as NRs são aplicadas, inclusive a 37, não é só a 37, mas a 37 vem em conjunto com as demais normas. E para você ter noção da quantidade de riscos que a gente tem a bordo, praticamente todas as NRs são aplicáveis nesse ambiente. Então, por isso, inclusive, que muita gente me pergunta, mas eu não consigo embarcar sem experiência, então como é que faz? Não pode, porque realmente os riscos são muito grandes. Então, o que eu normalmente, por exemplo, aconselho lá no Instagram, é que o pessoal comece no onshore, comece conhecendo a indústria, vai entendendo como é que funcionam as coisas, de repente entra para uma empresa em que tenha o onshore e o offshore, tem operação tanto onshore e offshore, e aí você vai começando a entender a cadeia, entendendo os riscos, ganhando confiança para poder conseguir seu primeiro embarque. Mas, de fato, o ambiente offshore é um ambiente de muito risco. E já a ANP, ela é responsável pela fiscalização da segurança operacional das instalações, tanto de perfuração quanto de produção, e das instalações submarinas, que ligam os poços às plataformas, e dos poços propriamente ditos. O IBAMA, ele é responsável pelo licenciamento ambiental das operações e pelos sistemas de interação entre instalação e meio ambiente. A Marinha, como eu disse, ela é responsável pela fiscalização das plataformas em relação aos sistemas navais das embarcações, como a navegabilidade e o lastro. Agora a gente vai entrar um pouco no licenciamento ambiental. O processo de licenciamento das atividades de EIP, ele ocorre no mar, ele está descrito pela essa portaria do Ministério do Meio Ambiente, 422. Esse documento, ele descreve as etapas para o licenciamento ambiental federal, nessas 3 fases. Né, na sísmica, na perfuração, o teste de longa duração, juntamente com a produção. Então, a gente da área regulatória, nós trabalhamos com estimativas aproximadas desse tempo necessário para o licenciamento, porque o tempo necessário e as quais agências serão envolvidas podem variar muito de acordo com a disponibilidade da equipe do órgão ambiental e com o conteúdo dos estudos apresentados. Também em relação à sensibilidade do projeto, claro, a sensibilidade da localização, né, do projeto. Por exemplo, um projeto no Nordeste é numa área muito mais sensível que um projeto aqui na Bacia de Santos e Campos, então pode variar o tempo de licenciamento desse projeto, dentre outros aspectos. Então, assim, primeiro, nas atividades de sísmica, a gente tem a licença de pesquisa sísmica, ela autoriza as pesquisas sísmicas marítimas e em zonas de transição, e ela também estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser seguidas pelo empreendedor para realizar essas atividades. Então, quando se tem uma atividade de pesquisa sísmica, a licença que você vai solicitar é a licença de pesquisa sísmica. Já na etapa de perfuração,
a gente tem a licença de operação. Todo o processo, todo o estudo ambiental vai ser desenvolvido de forma a adquirir essa licença de operação. Ela vai autorizar o funcionamento do empreendimento, e ela é concedida também considerando as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. Lá, quando a gente tem o TLD, parte efetivamente da produção, a gente já começa a entrar num esquema de 3 licenças. A gente tem a licença prévia, vem logo no início, né? Ela é aplicável na fase de planejamento do empreendimento. Ela vai avaliar, verificar a viabilidade ambiental desse projeto, estabelecer as bases, os requisitos, as condições a serem cumpridos nas próximas fases de implementação. Então, aí você tira a licença prévia. Depois que você tem a licença prévia, você vai trabalhar para obter a licença de instalação. Essa licença de instalação, ela, na verdade, o estudo para essa licença de instalação, ela vai ser feita com base nos projetos básicos de empreendimento. Essa LI, ela autoriza o início da instalação. Quando você recebe a LI, o órgão está te dizendo que você pode construir aquela instalação, você pode estabelecer aquela instalação de acordo com o que você disse para ele que você faria. Então, ali também você vai ter as medidas de controle e outras condições dentro dessa licença de instalação que você vai ter que seguir. E aí, no final, depois que você está com a instalação lá prontinha, feita, e você quer começar a operar, você vai dar entrada na licença de operação. Então, ela, da mesma forma que na perfuração, ela é uma licença que autoriza o funcionamento daquele empreendimento. Antes da gente continuar, a Caroline Santinão mandou mais uma dúvida. Recentemente, nós tivemos uma palestra com uma perita ambiental na indústria de óleo e gás. Qual seria a diferença entre a atuação do perito e do seu trabalho? Olha, o do perito, eu não sei, eu não conheço tanto como é que atua um perito, mas eu tenho uma noção. O perito, ele vai atuar dando pareceres, né, em determinados processos, ele vai dar parecer em relação à regulamentação para um processo. O meu trabalho, eu atuo quase que fazendo a mesma coisa, mas eu vou olhar o lado do empreendedor, eu vou aconselhar internamente, antes até dele tomar qualquer ação, eu atuo, né, no antes, para ele poder, para aquele empreendimento ser desenvolvido com conformidade. O perito, eu entendo que ele avalia uma situação, de repente, já estabelecida, não sei se eu estou errada, mas ele dá, tipo, um parecer. Já eu aconselho internamente todo o projeto, em todas as fases, como é que a gente deve prosseguir, ou o que a gente precisa elaborar, o que a gente precisa fazer para garantir que o projeto, desde antes mesmo de começar até o seu fim, ele esteja cumprindo, esteja conforme todos os regulamentos vigentes. Então, eu entendo que a diferença é mais ou menos essa. Então, aqui a gente tem um processo, mais ou menos, eu tentei mapear como é que funciona o processo ambiental offshore, e como exemplo eu trouxe um projeto de perfuração de poços, que é o que eu tenho mais experiência, mas e para a licença sísmica e a licença de produção, é bastante similar esse esqueminha, principalmente de prazos. Então, o processo de obtenção de LO para um projeto de perfuração, ele se inicia com a operadora do contrato solicitando o termo de referência ao IBAMA, através do envio da ficha de caracterização ambiental, desse FCA. Aí o IBAMA, ele tem 15 dias a 90 dias, 15 dias úteis, ou ele pode pedir extensão para 90 dias corridos, para fazer a triagem e o enquadramento desse empreendimento que a gente abriu, né? Esse processo que a gente abriu para licenciar o nosso empreendimento, ele vai enquadrar ele e vai emitir um termo de referência de acordo com o que ele enquadrou. Pode ser classe 1, 2 ou 3. Então, a classe 1, aqui tem as diferenças, basicamente, ela é para quando se está perto da costa, ou uma área de grande sensibilidade ambiental, ou em áreas geográficas. O classe 2 já tem uma profundidade para projetos de profundidade entre 50 e 1.000 metros, e uma distância maior do que 50 quilômetros da costa, e o classe 3 são para os projetos basicamente acima de 1.000 metros de profundidade, e distância da costa maior do que 50 quilômetros. Eu falei metros antes no anterior, mas são 50 quilômetros. Então, o IBAMA emite o termo de referência, enquadrando o empreendimento em uma dessas 3 classes. Aí o operador vai e elabora o estudo ambiental usando uma empresa de consultoria ambiental. Após elaborar esse estudo ambiental, o órgão competente ele pode solicitar informações adicionais.
ou alguma correção que ele ache devida. Então, qualquer pergunta adicional que o IBAMA faça para o relógio desse prazo, porque a gente tem prazo, ele tem prazo, né, para responder se ele vai aprovar ou não. No classe 1 são 12 meses, no classe 2, não, desculpa, a operadora, a empresa que está desenvolvendo o estudo tem 1 ano para desenvolver o estudo ambiental, e aí quando a gente submete o estudo ambiental para análise do IBAMA, ele no classe 1 tem 12 meses para emitir, de repente, um parecer se ele vai dar a licença de operação ou não. No classe 2 ele tem 6 meses, no classe 3 ele tem 3 meses. Então, qualquer pergunta nesse meio tempo, durante essa análise técnica em que o IBAMA faz para a gente e a gente tem que responder, para esse relógio. Por exemplo, eu protocolei meu estudo ambiental há 2 meses atrás, recebi um parecer técnico agora. Então, meu relógio para em 2 meses. Esse prazo não continua contando até que eu responda ao órgão regulador. Então, eu, como empresa, tenho até 4 meses para responder a ele, mas como a gente quer a licença o quanto antes, o projeto está ali só esperando essa licença, a gente, em geral, já tem a resposta para ontem, quase. A gente tenta prever todas as perguntas que o IBAMA pode ter e ter tudo mais ou menos mapeado para responder o mais rápido possível, porque a cobrança para essa licença de operação é imensa internamente. Então, toda vez que o IBAMA faz pergunta para o relógio, e a gente tem 4 meses para dar resposta. Para os projetos que são menos complexos ou que ocorrem em áreas com menor probabilidade de serem impactadas, por exemplo, como eu falei, os de água ultraprofundas, que são vários quilômetros de lâmina d'água, pode ser designado esse licenciamento ambiental simplificado, que é o EAP. O EAP é o Estudo Ambiental de Perfuração, se eu não me engano. Estudo ambiental de perfuração. Então, nesses casos, se submete o estudo ambiental de perfuração. Eu esqueci de mencionar, porque o classe 1, a gente tem o E e a RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o RIMA é como se fosse o estudo traduzido por uma linguagem mais simples para que a comunidade consiga ler. Quando você tem o classe 2, você vai ter um estudo ambiental de perfuração e um RIAP, que segue mais ou menos a mesma lógica do E e a RIMA, mas eles têm dados menos detalhados, então é um estudo mais simples. E no classe 3, que é o mais simples de todo, você não tem nem o relatório para a comunidade, você só tem o estudo ambiental mesmo e executado de uma forma bem simples. Ela é quando é que a gente tem a licença de operação? Quando o órgão ambiental entende que todas as perguntas foram respondidas, que aquilo ali está completamente entendido, a gente está dizendo que vai cumprir tudo o que precisa ser cumprido, todas as expectativas do órgão. Então, além disso, eles antes fazem uma inspeção na sonda, nas embarcações de apoio, às vezes na base de apoio, então elas são inspecionadas. Essa aprovação, essa LO, também depende, às vezes, de uma audiência pública, porque foi como eu disse, quando você tem um licenciamento de classe 1, pode tanto o órgão ambiental quanto a comunidade ou alguma parte interessada em relação àquele projeto solicitar uma audiência pública. Então, nesses projetos que são um pouco mais complexos, a gente ainda tem que aguardar a realização da audiência pública para depois ser contemplado com a licença de operação. Já no classe 3, que é o mais simples, ele não prevê a realização de audiência pública. Então, depois que todas as perguntas são sanadas, as inspeções são realizadas e a audiência pública é realizada, aí sim o órgão tem todas as informações e todo o embasamento para emitir a licença de operação. Então, esse estudo ambiental, ele prevê diversos programas de monitoramento e controle para aquele estabelecimento, aquele empreendimento, ele foi identificado no estudo de impacto ambiental que ele causa determinados impactos, pode causar, então já se prevê a implementação de alguns estudos. E de forma geral, esses estudos de monitoramento e controle ambiental que surgem como um condicionante das licenças, eles são mais ou menos iguais na maioria dos projetos, são esses que eu listei aqui. Esses programas ambientais vão variar de acordo com as características específicas de cada empreendimento. Então, o objetivo, por exemplo, do programa de monitoramento ambiental é monitorar o entorno da unidade de perfuração,
registrando as condições e mudanças ambientais que podem ocorrer como resultado da atividade. Quais atividades que a gente tem dentro desse programa de monitoramento ambiental? Em geral, a gente tem o monitoramento da biota marinha, que é realizado por um técnico ambiental a bordo. Nas atividades de perfuração, esse técnico ambiental, ele é de uma consultoria. Ele vai ser responsável por registrar qualquer espécie encontrada ou avistada durante as atividades offshore. E a gente tem também a atividade de monitoramento da fauna e flora bentônicas, aqueles que residem no fundo do mar. Então, antes de começar a operação, num raio definido pelo IBAMA, né, num raio de visualização em relação à locação do poço, você vai com o ROV, que é como se fosse uma câmera, um equipamento é tipo um veículo guiado por um controle lá em cima, que tem uma câmera, e ele vai gravar o entorno daquela possível locação, aquela locação que a gente tem como alvo para fazer a perfuração. Então, a gente faz isso antes e depois da atividade de perfuração para identificar como é que está aquela locação antes e depois de perfurar. Um outro programa que também normalmente é solicitado nos termos de referência que a gente desenvolva, é o projeto na verdade é um projeto, né, é o projeto de monitoramento de fluidos e cascalhos. Ele integra um processo que é feito à parte, que é o processo administrativo de fluidos de perfuração e complementares. Esse processo administrativo, ele é desenvolvido não por projeto, mas para a empresa como um todo. Se eu, na minha empresa, tenho 3 ou 4 projetos de perfuração, eu vou fazer esse processo, essa documentação do processo administrativo de fluidos e, consequentemente, meu projeto de monitoramento de cascalhos e fluidos, único, vai ser igual para todas essas instalações. Então, o objetivo do PMFC é monitorar o uso e o descarte dos fluidos de perfuração e complementares e dos cascalhos gerados durante a atividade de perfuração marítima. Como alguém tinha perguntado sobre a questão dos resíduos, a gente tem o programa de controle da poluição. Ele visa fazer o gerenciamento dos resíduos, efluentes e emissões atmosféricas da unidade de perfuração e também das embarcações envolvidas na atividade durante a operação, garantindo atendimento à legislação vigente, a legislação ambiental vigente. Então, através desse projeto, a gente realiza o rastreamento dos resíduos desde a geração até o destino final, por meio de 4 documentos: o manifesto marítimo de resíduos, o manifesto terrestre de resíduos, aí entra o relatório de recebimento e o certificado de destinação final. Então, desde a geração até a destinação final, a gente tem que monitorar e controlar todo esse trajeto do resíduo. Um outro projeto muito comum também de ser solicitado pelo IBAMA é o projeto de comunicação social. Ele tem como principal objetivo informar as comunidades pesqueiras da área de influência sobre a atividade e possíveis impactos ambientais, as medidas para mitigá-los, etc. Além disso, o PCS também, ele visa manter um canal de comunicação entre essas comunidades pesqueiras e a empresa, estreitando assim a relação e possibilitando o esclarecimento de qualquer dúvida. Como eu disse antes, é uma das interfaces que a gente tem com a sociedade. Então, antes de começar o projeto, a gente estabelece esses meios de comunicação para que aquela área de influência que foi identificada lá no estudo ambiental, aquelas comunidades que estão na área de influência, possam entrar em contato, esclarecer dúvidas ou o que quer que seja. Então, para garantir, a gente tem isso para garantir, né, a comunicação da empresa com a comunidade. E para garantir a segurança dos pescadores, que normalmente navegam, de repente, perto da plataforma ou da instalação de produção, a gente também tem o monitoramento da zona de segurança dentro desse programa de comunicação social. Então, esse monitoramento da zona de segurança é feito em conjunto com a instalação, com o operador da instalação. Quando um barco entra dentro de 500 metros ao redor, num raio de 500 metros ao redor da área da unidade de perfuração, a unidade de perfuração tem que comunicar, tirar foto, registrar e fazer um relatório, comunicar para a Marinha, e a gente comunica para o IBAMA por meio dessa condicionante. A gente é obrigado a comunicar também para o IBAMA. A gente tenta contato com eles, muitas vezes a gente não consegue, mas a gente sempre tem que reportar, tanto a Marinha quanto o IBAMA. Essa zona de segurança é justamente para proteger eles,
porque o entorno da plataforma é um entorno também de bastante risco. A gente faz bastante conscientização né, com essas zonas pesqueiras para que eles não se aproximem. As comunicações prévias e pós-operação são justamente para informar a comunidade que a gente vai estar lá naquele local e que a zona do entorno é uma zona de segurança para que não apareçam por lá, mas mesmo assim é comum a gente ver barco pesqueiro ao redor da plataforma. Até por conta né, como a gente fica ali durante algum tempo, às vezes atrai, a gente descarta restos de comida triturado, então acaba que atrai mais peixes, e por isso que acaba também tendo mais embarcação pesqueira ali no entorno. Mas a gente avisa que nesses 500 metros, nesse raio de 500 metros da plataforma, a gente não pode permitir que, até, se eu não me engano, algo da Marinha, não pode permitir que eles acessem. Um outro programa que a gente tem é esse projeto de educação ambiental dos trabalhadores, o PEAT. Esse PEAT é famoso, até já fiz uma live com, não sei se vocês conhecem, o Instagram do Mundo Offshore, falando sobre o PEAT. O PEAT, ele tem por objetivo estimular as discussões e o debate em torno de temas socioambientais, a fim de estimular a troca de experiência, diálogo e pensamento crítico dos trabalhadores envolvidos na atividade. Ali a gente fala sobre as questões desde do projeto, onde está instalado, por quanto tempo, quais são as fases dele, até questões ambientais, gestão de resíduos, tudo que possa ter relação com o trabalhador que está ali trabalhando nessa operação. Um outro projeto que a gente tem é o PEMAV. O PEMAV, ele tem como objetivo realizar ações de atendimento e manejo emergencial das aves sempre que for necessário. As atividades do PEMAV, elas incluem a captura, alimentação, transporte, reabilitação e atendimento veterinário, com a relocação das aves para outras áreas de ocorrência. Só que a gente não é sempre que a gente tem que capturar. Existem situações específicas em que a gente captura as aves. A gente só tem que realizar alguma ação com elas, com essas aves, quando elas estiverem sadias, mas que a sua presença na área da atividade ofereça algum risco à operação. Por exemplo, tem algum pássaro ali que de repente pode estar causando algum risco para a operação, então eu tenho que tomar alguma ação em relação a ela. Ou se eu tenho uma ave debilitada dentro da plataforma ou ferida e que necessite de atendimento veterinário, a gente também tem que capturar e mandar ela para a terra para que ela tenha o atendimento e a reabilitação com um profissional competente, né, com veterinário. Se a gente encontrar também carcaça de ave na área da plataforma ou nas embarcações, que seja necessário coleta, transporte ou necrópsia dessas carcaças, ou uma aglomeração muito grande de aves que ofereça risco à segurança da operação. Então, essas são algumas situações em que a gente tem que ter alguma atuação em relação a esse programa. O PPSEX já é um outro programa que, se eu não me engano, ele é um pouco mais recente que os outros, e ele se chama Projeto de Prevenção de Controle de Espécies Exóticas. Até coloquei aqui a foto do coral-sol, porque ele anda muito falado ultimamente, mas pouca gente já ouviu. Esse projeto, né, ele visa apresentar as diferentes estratégias de prevenção e controle de espécies exóticas bioincrustantes, com foco nesse coral-sol. E esse projeto, ele é aplicável tanto a embarcações de apoio quanto às FPSOs ou sonda, que estejam envolvidos na atividade. Então, como é que ele funciona? Antes da gente trazer a sonda para fazer um poço, por exemplo, a gente tem que fazer uma inspeção. Se tiver alguma espécie exótica bioincrustante, principalmente coral-sol, tem que ser feita a limpeza para ele, então, começar a operar, a participar da operação. Isso com a sonda, ou com uma plataforma, uma FPSO, ou com um barco de apoio. Acabou a operação, a gente faz uma análise, a gente a gente acompanha o fluxo decisório em que a gente faz algumas perguntas, e caso, fazendo essas perguntas, a gente conclua que precisa ser feita a inspeção, aí segue o mesmo processo, faz uma inspeção, se tiver a espécie bioincrustante ou com foco no coral-sol, tem que fazer a limpeza de novo. Existem algumas hipóteses em que você não precisa fazer essa inspeção, então, por isso você tem que passar por esse fluxo decisório para poder entender em que momento da atividade você está e se você tem a necessidade de refazer essa avaliação
avaliação. E, por último, a gente tem o plano de emergência individual. Ele estabelece os procedimentos que serão executados no caso de derramamento acidental de óleo no mar. Então, esse plano inclui a equipe de ação, materiais, equipamentos. Ele envolve tudo isso. Lá dentro você vai ter como é que vai ser desenvolvido essas ações para responder a um derramamento acidental no mar. Então, as ações, quais são? Elas incluem treinamento, as ações previstas no PLAY, né? O PEI, ele prevê que você faça treinamentos simulados, você tem que fazer o plano de proteção à fauna, porque se, por exemplo, quando você tiver algum derramamento no mar e ali você contaminar algum animal, alguma ave, você tem que ter resposta adequada, rápida para essa ave. Então, determinações de manejo da fauna impactadas pelo petróleo. Então, o PEI é o plano que vai dizer como que a empresa vai responder num caso de derramamento acidental de óleo no mar. Stephanie, o Jaleel Guedes fez uma pergunta. Além do PEI, vocês teriam também um plano mais abrangente, como o PEVO, ou não seria necessário? O PEVO. Olha, a gente não tem o PEVO. Eu não sei quem mais tem além da Petrobras, porque, se eu não me engano, o PEVO, ele é para áreas regionais. E como a Petrobras é a única que eu conheço que faz licenciamento regional da bacia inteira, eu não conheço outra empresa que tenha PEVO além deles. Bom, essa é a estrutura regulatória da ANP, da Superintendência de Segurança e Meio Ambiente. Aqui a gente pode ver os diversos sistemas de gerenciamento em que ela tem, né, regulamentado. Ela tem o SGSO, que é o Sistema de Gestão de Segurança Operacional. Esse aí é o que a maioria das unidades offshore precisam seguir, e ele é como se fosse um guarda-chuva, ele é o que abarca todos os outros sistemas de gestão. A gente também tem para os sistemas submarinos, o sistema de gestão submarino. A imagem é bem explicativa, né? Então, ele vai ser um sistema de gestão de segurança desse sistema submarino. O SGIP, ele vai tratar da integridade de poços, tanto terrestres quanto offshore. O SGI, ele é o Sistema de Gestão de Integridade de Estruturas para Instalações Terrestres de Produção de Petróleo. E o RTD, ele é um sistema de gestão, um regulamento técnico, na verdade, de dutos terrestres. Desses, para as operações offshore, o que a gente mais segue, mais precisa observar, são o SGSO, o SGSS e o SGIP. Para a atividade de perfuração, principalmente SGSO e SGIP. Então, como eu estou aqui focando mais nas atividades de perfuração, eu vou falar um pouco mais do SGSO e do SGIP. E da parte de comunicação, esqueci de falar da parte de comunicação de incidentes. A ANP também tem a resolução 44, onde ela instrui como é que devem ser feitos os comunicados de incidente nas operações. Então, de acordo com o regime de segurança operacional, a concessionária é responsável por determinar que o operador da instalação possua sistemas de gestão que atendam às práticas do SGSO e que forneça os elementos críticos para a verificação de segurança operacional e auditoria do seu sistema de gestão. Então, a regulamentação de segurança das operações e instalações offshore, ela é fundamentada em performance, através de indicadores de desempenho. Ela possui uma base não prescritiva, ela não diz o que você tem que fazer, ela diz que você tem que prever no seu sistema determinadas coisas. E essa base dela, ela também é fundamentada em risco. Então, em geral, ela diz que você tem que avaliar o risco para depois definir as suas ações. Ela não te diz exatamente o que você tem que fazer. Com o IBAMA é um pouco diferente. O IBAMA é prescritivo. Ele diz, você tem que ter um programa de monitoramento, um projeto de monitoramento, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já a ANP, ela diz, e diz os moldes em que você tem que desenvolver. Já a ANP não, ela fala, por exemplo, o que você tem que prever no seu sistema de gestão e a forma como você vai fazer, você que vai definir, e ela sempre tem que estar fundamentada em análise de risco. Então, ela também, o SGSO, as regulamentações da ANP, ela tem uma abordagem não restritiva a inovações tecnológicas. Então, se no seu sistema de gestão você traz alguma inovação e isso
está em conformidade com o que ela pede nas práticas de gestão de segurança operacional, então está tudo bem, você pode seguir operando da forma como você prevê. Então, uma das exigências que o SGSO traz é de submissão da documentação de segurança. Sem a aprovação dessa documentação de segurança operacional, não se pode começar nenhuma atividade de perfuração offshore. Então, o que a gente trabalha para atender esse regulamento? A gente estabelece a matriz de correlação. Essa matriz de correlação, ela vai trazer o sistema de gestão interno da operadora do contrato, num caso de perfuração também da operadora da instalação, e vai fazer um paralelo com essas 17 práticas. Então, a gente vai elaborar esse documento e submeter juntamente com esses outros 2 documentos para avaliação da ANP. Os outros 2 documentos são essa descrição da unidade marítima, onde tem a descrição dos sistemas de segurança da unidade. Então, ele tem um modelo padrão também lá para você preencher. Você tem também o relatório de informações do concessionário. Nesse relatório, você vai dar informações do projeto, e esse relatório, vamos supor que você tem mais de um projeto numa mesma bacia, às vezes até em bacias diferentes. Esse relatório você vai submeter ele por bacia. Então, você vai juntar esses 3 documentos, o relatório com as informações do projeto e do concessionário, a descrição da unidade marítima, com os sistemas de segurança e a matriz de correlação, vai submeter para avaliação da ANP. A ANP vai avaliar isso, costuma ser muito rápido, a minha última experiência foi em menos de uma semana. Então, eles avaliam essa documentação e emitem um parecer técnico. Se estiver tudo ok, você tem autorização para início das atividades. Se não estiver ok, você tem que elaborar informações complementares, de acordo com o que foi solicitado no parecer, e ressubmeter para avaliação da ANP. Na primeira submissão da DSO, você também, junto desse pacote, você envia documentos e os planos da sonda, ou da unidade marítima, que são um arranjo geral e um fluxograma de processo, se for uma unidade de processos. Então, e caso a matriz de correlação ou a DUM já tenha sido encaminhada à ANP por outra concessionária, você é dispensado de reapresentar esses documentos e só tem que ir no relatório de informação de concessionário meio que validar o que já tinha sido submetido anteriormente. Então, como eu disse, a operação da instalação só pode ser iniciada após a análise dessa DCO e depois da permissão da ANP. 30 dias após a apresentação dessa documentação, a ANP pode ou não exigir as alterações complementares, e caso sejam solicitadas, a concessionária tem que retificar a DCO e reenviar a ANP. Então, aí a agência vai ter mais 30 dias para analisar e solicitar, mas caso ela não reaja até o início da operação, você está automaticamente autorizado a seguir a operação. Isso é o que está escrito, mas nem a gente não tem, né, a gente tenta não precisar disso, porque a gente não sabe se vai funcionar exatamente assim, então a gente tenta evitar isso de não ter a aprovação formal da ANP. Então, após a aprovação dessa documentação e que começou também, de repente, já a operar, porque muitas vezes a sonda fica só esperando essas aprovações para começar a perfurar, então, após essa submissão e aprovação da DCO, a ANP também pode solicitar já a auditoria na plataforma ou no próprio sistema de gestão da companhia, onde ela vai auditar essas 17 práticas de acordo com a legislação que segue o manual de auditoria da ANP. Então, uma não conformidade maior dentro desse sistema pode interromper a operação dessa unidade. Bom, aí a gente entra agora no SGIP, que é da resolução ANP 46. Ele também é um regulamento baseado em metas e risco, também é não prescritivo. Ele se tornou obrigatório para as unidades offshore desde 1º de novembro de 2018 e obrigatório para as unidades onshore desde 1º de novembro de 2019. Ele também estabelece diretrizes por meio de 17 práticas de gestão, e ele integra os conceitos de governança em gestão de riscos, segurança operacional e integridade de poços, sendo alinhado com os guidelines internacionais mais relevantes, que é o NORSOC D10 e esse ISO 16530. Ela traz o conceito de CSB, que é o Conjunto Solidário de Barreira.
O que é o conjunto solidário de barreiras? Ele é o conjunto de um ou mais elementos com o objetivo de impedir o fluxo não intencional da formação para o meio externo e entre intervalos no poço, considerando todos os caminhos possíveis. Esse conjunto solidário de barreiras, ele é estabelecido na fase de abandono do poço. Quando você vai abandonar ele, você tem que verificar esses critérios de conjunto solidário de barreira. Então, o CSB primário é aquele que é estabelecido para o controle do fluxo não intencional, aquele primeiro ali em azulzinho, e você tem o secundário, que é como se fosse uma redundância desse primeiro. Para caso o primeiro falhe, você tem o segundo. Eles têm que ser independentes, esqueci de dizer isso, um não pode depender do outro. Então, aí aqui eu tenho um ciclo, né, das 17 práticas. Então, esse regulamento, ele define os requisitos essenciais, os padrões mínimos de segurança em relação à integridade de poços, e também estabelece 17 práticas de gestão que devem ser seguidas durante todo o ciclo de vida dos poços offshore e onshore. Então, aqui a gente está em inglês esse slide, mas aqui a gente tem em cinza as fases do ciclo do projeto de perfuração. A gente tem a parte de design, que é o projeto, a parte de construção, que compreende, o projeto compreende o desenvolvimento dos projetos em si, o programa de poço relacionado à perfuração, completação, avaliação ou abandono temporário e permanente. Já na parte de construção é a execução do projeto, então ali é quando você vai efetivamente perfurar ou fazer o que você se propôs. Aí você tem a parte do abandono temporário, muitas vezes depois que você perfura, você abandona temporariamente, você pode voltar, de repente, a continuar perfurando nesse poço. Você, depois que você faz isso, você tem a parte de produção do poço, você pode ter alguma intervenção nesse meio do caminho, aí de repente continuar a produzir até que você faça no final um abandono permanente. Você pode de repente fazer um abandono permanente depois de uma perfuração, caso você veja que aquele poço não vai seguir para a fase de produção. Então, a fase de produção compreende essas atividades relacionadas à exploração, a intervenção é a reentrada no poço para a realização de atividades após o término da etapa de construção. O abandono é quando você estabelece o conjunto de barreiras solidárias para abandono temporário ou permanente dos poços. Então, visa a integridade atual e futura do poço. Aqui a gente tem as documentações que são submetidas, a SOP, que é a situação operacional do poço, tem que ser enviada diariamente entre 6 e 12 horas enquanto estiver construindo aquele poço, né, perfurando. Antes do projeto começar, você tem que enviar a licença ambiental de perfuração, mais ou menos em média 20 dias antes da data do SPUD, que a gente fala que é a data do início da operação. Ao final, você tem lá também o relatório final de perfuração, que tem que ser enviado até 60 dias. Depois, se você for fazer um abandono, você tem alguns prazos para seguir, dependendo do tipo de poço, então você tem que notificar que você está abandonando e quais são os conjuntos solidários de barreira que você está estabelecendo para aquele poço. Por aí vai. A gente vai fazendo todo esse processo de comunicar a autoridade durante o ciclo de vida do projeto. Esqueci de mencionar que também durante esse ciclo a gente executa as auditorias, né, do sistema. Agora a gente vai passar para a parte de comunicação de incidentes, também está em inglês, eu peço desculpa, mas achei que ficou melhor a parte em inglês, que eu já tinha isso pronto, para o pessoal conseguir ver as diferentes prazos para a comunicação dos eventos. Então, a ANP, ela prevê em suas resoluções cuidados específicos a serem tomados pelos agentes regulados sobre a segurança de processo. Também sobre segurança do meio ambiente, sobre segurança das pessoas, mas quando alguma barreira de segurança imposta pela empresa falha e ocorre algum incidente operacional, esses são classificados como acidentes ou quase acidentes. Acidente vai ser quando tem o dano, então se concretiza o dano, seja a pessoa, meio ambiente ou patrimônio. Agora, o quase acidente é quando tem o potencial para esses danos mencionados. Então, dependendo do tipo e classificação do incidente que você tem, você tem que, dependendo da gravidade, né, também, você pode ter que comunicar ele em até 4 horas, desde que o evento foi notado, ocorreu, ou até 24 horas ou em 48 horas. Isso depende muito, tem estreita relação com a criticidade do evento. Então, a ANP tem um manual de comunicação de incidentes, onde vai te dar um guia de como proceder, né, quando você tem algum evento não esperado ou não planejado, não programado ou não planejado. A gente tem que submeter a comunicação inicial,
local e, dependendo se foi um evento que causou efetivamente dano, até 30 dias depois da realização do acontecimento desse evento, você tem que submeter o relatório detalhado do incidente. Esse relatório tem que ser enviado em até 30 dias, isso. Pode passar. Dependendo do tipo de incidente registrado, a ANP pode alertar outros órgãos e autoridades internas e externas à ANP automaticamente. Então, principalmente esses vermelhinhos aqui, vamos supor se teve algum acidente ambiental em que foi comunicado para a ANP, pode ser que saia um comunicado automático para o IBAMA imediatamente. Então, de acordo com a lei federal, que é conhecida como a Lei do Petróleo, todos os incidentes de derramamento de óleo no mar devem ser imediatamente notificados às autoridades brasileiras competentes, independente do volume ou do tipo de óleo derramado. Pode ser óleo cru, combustível, lubrificante, o que quer que seja. O Jaleel Guedes perguntou, tanto no SGSO quanto no SGIP, quais são as não conformidades mais encontradas pelo órgão regulador nas práticas de gestão? Olha, Jaleel, eu não sei isso de cabeça, mas a ANP, ela emite um relatório com os incidentes, um relatório de segurança operacional que tem uma avaliação dos incidentes que aconteceram, das auditorias que foram feitas, quais foram as não conformidades mais encontradas. Lá você consegue encontrar toda essa informação muito bem detalhada, inclusive eu sempre aconselho o pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre a parte de segurança e meio ambiente da ANP a entrar lá no site deles. Eles têm uma infinidade de informação muito fácil de encontrar e relatórios muito completos, gráficos já pré-feitos. Então, eles têm uma base de dados muito boas nessa parte de segurança e meio ambiente, tanto operacional quanto da integridade do sistema de gestão de integridade de poços. Então, dá uma consultada lá, eles já emitiram de 2020, então, se eu não me engano, em março, abril, eles emitiram um relatório com relação ao ano passado, e lá você vai ter mais precisão sobre quais são as não conformidades mais encontradas. Eu não sei te dizer de cabeça. Aí são os acidentes, principalmente os ambientais, se vê que tem muitos em vermelho, porque são considerados de uma gravidade maior. Aqui é bom ressaltar que morte, independente da causa, tem que ser comunicada imediatamente à ANP, mesmo que tenha sido morte por, em princípio, razões naturais, até que seja identificado, até que seja realmente concluído o processo de investigação em relação à morte que ocorreu a bordo, deve ser comunicado à ANP imediatamente. Aqui a gente tem a questão dos acidentes com relação a material, dano à propriedade privada, terceiros e à população. Então, cada corzinha daquela ali é um timing. Então, agora, por último, mas não menos importante, a gente tem a NR37. A proposta para a criação de uma NR focada na segurança e saúde dos trabalhadores que atuam na plataforma de petróleo esteve em discussão por vários anos, e no final de 2018, essa NR foi finalmente publicada. Mas não foi a primeira vez que o órgão reconheceu a importância da segurança do trabalho nas plataformas. Em 2017, a gente já tinha o anexo 2 da NR30, que estabelecia os requisitos mínimos de saúde e segurança a bordo das plataformas offshore. Devido às características desse tipo de ambiente de trabalho, repleto de riscos, como eu falei lá no início, surgiu a necessidade de criação dessa NR específica. Ela estabelece os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo. No seu texto, a gente tem obrigações voltadas tanto para a operadora da instalação quanto para a operadora do contrato, bem como direitos e deveres aplicáveis aos trabalhadores que trabalham na plataforma. Em relação às documentações que são solicitadas nessa NR, tem lá ressaltado que elas devem estar em língua portuguesa, devem ser de leitura fácil e de fácil compreensão, e ela tem que ser organizada e arquivada em local de fácil e rápido acesso, pode ser digital, e tem que ser, esses documentos devem ser retidos por, no mínimo, 5 anos. Então, dentre os principais documentos que a NR37 traz, a gente destaca a Declaração da Instalação Marítima, que é um documento fácil em relação
da sonda, né? Ele traz ali o início das atividades da perfuração, no caso de plataforma de perfuração, ele traz final de ancoragem no local de operação, em se tratando de plataforma de proteção flutuante, ele traz, por exemplo, informação do término da montagem no local de operação, no caso de plataforma fixa, e quando que vão começar a prestação de serviço para a instalação de apoio. Um outro documento que a NR37 traz, e a gente tem também lá na NR7, é o PCMSO, que é um documento elaborado pelo operador da instalação, bem como das empresas prestadores de serviços que atuam permanente a bordo. Então, ela vem complementar a NR7, né, essa NR37, nessa parte do PCMSO, ela traz como exigência o PCMSO de forma a complementar a NR7. Ela traz também o PPRA, ela faz menção ao PPRA, ela faz menção ao ASO, que é um outro documento que precisa ser elaborado para garantir o cumprimento da CNR, e ela traz o plano de resposta à emergência. Ele tem que ser elaborado pela operadora da instalação, e esse documento deve contemplar ações específicas a serem adotadas caso ocorra situações que exponham os trabalhadores a uma situação de risco. Então, a NR37 prevê que a operadora da instalação elabore esse plano de resposta à emergência. E, de acordo com a norma, cabe à operadora do contrato fazer cumprir a NR30, fazer cumprir a NR37 e todas as outras NRs já existentes que contemplam a atividade da plataforma. Foi como eu falei, a maior parte dos requisitos da NR37 são de implementação direta do operador da instalação. O operador do contrato, né, a empresa que contrata aquela sonda, ele vai fiscalizar e colaborar para o cumprimento desses requisitos. E eu acho que eu acabei. Isso, queria agradecer muito, desculpem a apresentação longa, eu falei até para a Amanda no início que eu achava que ia ser rápido, mas eu me estendi, eu gosto muito desse tema e eu acabei falando pra caramba. Então, aqui ficam minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir e ter mais informação sobre a segurança e meio ambiente nessa parte offshore, que é mais a minha área de atuação, segue lá, @SMA Offshore. No Facebook você me encontra como SMA Offshore, e no LinkedIn só tem eu, Stephanie Sargo, pode botar lá na busca e me adicionar. Vai ser um prazer manter contato com vocês. Obrigada pelo tempo, desculpa aí se eu falei demais, se precisarem de mim, podem entrar em contato.